Olá, amigos do canal da Associação Espírita Humberto de Campos. O tema que nós abordaremos nesses próximos 30 minutos diz respeito à alteridade como expressão do amor. Então, entenderemos um pouquinho dessa palavra, um tanto desconhecida para muitos, pouco falada, não é? Mas veremos como ela precisa fazer parte da nossa vida e como ela é de fato uma expressão do amor. Mas antes de nós entrarmos diretamente no assunto, é sempre importante nós ficarmos pensando, né, refletindo a respeito da nossa situação enquanto seres gregários. Seres gregários, vivemos em coletividade. Desde que nascemos e até o nosso último instante, vivemos em coletividade e como isso nos afeta. E da mesma maneira como nós afetamos os outros nessa convivência. Então, por isso que esse assunto ele se traduz, se reveste de uma importância muito grande, entender o papel da alteridade, pois conviver com tantas diferenças, num oceano de diferenças, é um desafio com certeza para todos nós. E aí então, nós vamos buscar um auxílio doutrinário lá no Livro dos Espíritos, naquela parte das leis divinas ou naturais, e vamos pegar especificamente uma lei, que é a lei de sociedade. Então, quem tiver ao seu alcance o Livro do Espírito, dos Espíritos, que inclusive está disponível na internet gratuitamente, óbvio, né? Pode ir lá na questão 766, quando nos diz que a vida social faz parte da lei natural, lei da natureza, lei de Deus, uma vez que Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, nós fomos dotados, todos nós, de mecanismos suficientes para vivermos em sociedade. E logo abaixo há uma outra questão, 768, que diz assim: o homem precisa progredir, tem que progredir. No entanto, insulado e isolado, não lhe é possível esse progresso, por não dispor de todas as faculdades. E todos nós sabemos o quanto nós não dispomos de todas essas faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e se estiola. No isolamento, ele se enfraquece, ele se deteriora. Olha só que forte, porque então, de fato, nós precisamos uns dos outros. Não só, como à primeira vista parece, com relação ao aspecto material, comer, vestir, se deslocar, trabalhar, mas também no aspecto emocional, espiritual. Precisamos, de fato, de uns dos outros. E aí, então, nesse período muito peculiar pelo qual atravessa a humanidade, nesses tempos de isolamento social, por conta da pandemia, nós, de fato, estamos aprendendo o quanto que nós precisamos uns dos outros. O quanto esse isolamento mexe com a nossa estrutura, com as nossas fibras mais íntimas. Todos nós, de alguma maneira ou outra, vivenciando esse tipo de situação, que demonstra o que nós já falamos até o momento, que nós somos seres gregários, precisamos uns dos outros. Nascemos para viver em coletividade. E aí, então, nós podemos já avançar para o conteúdo, para o conceito de alteridade. Alteridade.
Caráter ou estado do que é diferente, distinto, que é do outro, que se opõe à identidade. Então, identidade, obviamente, o que diz respeito a mim, as minhas questões. Identidade. A alteridade, o que diz respeito ao outro. A própria etimologia da palavra latina, né? Alter exatamente do outro. Ou seja, alteridade é a capacidade de enxergar o outro, de perceber o outro, de ver o outro, de sentir o outro. O que, a princípio, olhando superficialmente, parece tão simples, mas que nós, quando vamos nos aprofundar um pouquinho mais no tipo de relações que nós desenvolvemos, nós percebemos que não é tão fácil quanto parece num primeiro momento. A alteridade se conecta aos relacionamentos tanto individuais quanto entre grupos. Desde pequenos grupos, né? O grupo da escola, o grupo de amigos, o grupo da turma de futebol, os mais variados grupos, quanto grupos maiores, né? Quanto os que vivem numa cidade, os que vivem num estado, né? Em relação às nações, enfim. A alteridade diz respeito às questões tanto nossas, individuais, quanto coletivas. Alteridade ainda, né, mais um conceito ainda, finalizando talvez essa parte conceitual, é ser capaz de compreender o outro. Compreender o outro na plenitude de sua dignidade, dos seus direitos e de suas diferenças. Compreender o outro nessa plenitude, com tudo que lhe diz respeito, com as suas manias, com seus gostos, com as suas crenças. Respeitar o outro, entender o outro, ver o outro dessa maneira. Assim como nós gostamos que sejamos vistos, respeitados, percebidos. Então, o que vale para os outros, vale também para nós. Então, por isso, nós nos pegando como parâmetro, a coisa fica mais fácil de ser entendida. Mas aí, então, já nós podemos trazer uma pergunta importante. Como compreender o outro sem que, primeiramente, num primeiro momento, venhamos a nos conhecer? Nos conhecer. Autoconhecimento. E esse autoconhecimento não é algo novo. O autoconhecimento acompanha a humanidade desde que ela é a humanidade. E a gente pode voltar 2.500 anos no tempo, com Sócrates, quando ele diz: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ou seja, a partir do autoconhecimento é que eu passo a ter condições de compreender tudo que está à minha volta. Mas que a base desse conhecimento está comigo, dentro de mim, o autoconhecimento. Mas aparece uma outra dúvida, digamos assim. Como nós vamos nos conhecer intimamente sem o contato com os outros? Olha só. Porque se para nós conhecermos o mundo, o universo, as pessoas à nossa volta, nós temos que nos conhecer. Isso é bastante simples de entender. Mas como nós vamos nos conhecer nos privando desse contato com os outros à nossa volta? Como isso pode acontecer? Deixa essas perguntinhas assim e nós vamos avançando, sem problemas. Trazendo um trecho de um livro da Hermance Dufaux. Livro Laços de Afeto, ela fala assim para nós, que a ética da alteridade consiste basicamente em saber lidar com o outro. Lidar com o outro.
Entendido aqui não apenas como o próximo ou outra pessoa, mas além disso, com o diferente, com o oposto, com o distinto, com o divergente. Então, Hermance Dufault nos traz esse conceito de lidar com o outro, lidar com esse diferente, com esse oposto. Olha a dificuldade para cada um de nós. Olha a dificuldade. E nós daí então já começamos a pensar como que nós lidamos com o diferente? Como? Como nós lidamos com as diferenças? Com aquele que pensa ao contrário de mim, que não compartilha das minhas ideias, das minhas opiniões, das minhas crenças. Como lidamos com esse diferente nos dias de hoje? Porque parece-me que nós gostamos do igual. Nós gostamos do igual. O diferente nos incomoda profundamente. Se alguém tiver alguma dúvida, que vá até uma rede social e acompanhe qualquer tipo de discussão, desde assuntos mais banais. Por exemplo, alguma receita de bolo, sobre surf, qualquer assunto. E a partir dos comentários, basta que alguém apresente uma divergência mínima, insignificante, a respeito de uma palavra que foi colocada, de uma frase, e as discussões intermináveis vão seguindo, avançando para xingamentos e avançando para cortes de relações, bloqueios de amizades e coisas do gênero. Estamos lidando mal com as diferenças. O dia a dia está aí para nos comprovar. Só que é o diferente que nos ensinará as principais lições que temos que aprender. Olha só. As principais lições, os principais aprendizados, é o diferente que vai nos ensinar. Não tenhamos dúvida disso. Não tenhamos dúvida disso. Alguém pode pensar, por exemplo, como que nós vamos adquirir e treinar a paciência, a tolerância, a resignação, o perdão, convivendo com uma pessoa que é super de boa, super tranquila, zen total. É assim que nós vamos conseguir treinar a nossa paciência, a nossa tolerância e o nosso perdão? É assim? Compreendemos o quanto que para treinar essas questões um tanto difíceis para todos nós, precisamos do contraditório, precisamos da diferença, precisamos de alguém que bata de frente conosco, precisamos para treinar essas questões, essas virtudes que ainda estão em forma de semente dentro de nós, que precisam ser desenvolvidas. E aí então é que surge o amor. Aí é que surge a maravilha do amor. E a alteridade, né? A alteridade como uma expressão do amor. A alteridade é uma das expressões do amor. Mas o amor, para nós, nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos, ainda é um tanto difícil para nós compreendermos o amor. Um tanto difícil. Poetas, escritores, compositores, naqueles momentos divinos e sublimes de inspiração, conseguem, de alguma maneira, traduzir o que seja o amor. Mas, enfim, para nós, nessa nossa, podemos dizer assim, maioria dos seres humanos que habitam o nosso belíssimo planeta Terra, temos dificuldade de compreender o amor. Talvez muito mais temos capacidade de entender o que não seja o amor. O que não seja o amor. E aí então nós vemos vários conceitos do que não é amor. O contrário do amor. Algumas pessoas dizem que o contrário do amor é o ódio. Ok, é uma maneira de encarar sem problemas.
Outros dizem que o contrário do amor é a indiferença. É a indiferença. Também respeitamos essa maneira de ver. Há um sentido em pensar dessa maneira. Indiferença como contrária ao amor. Mas o que eu gostaria de trazer aqui era uma outra forma. Se há uma gangorra entre o amor e algo, né, na outra ponta da gangorra, eu quero colocar aqui para nós pensarmos a respeito do poder. O poder como algo contraditório ao amor. Trazendo talvez um primeiro exemplo de como essa relação de poder se estabelece via de regra em quase todos os lares, em quase todas as relações. E a gente pode imaginar, então, alguém tentando falar com uma outra pessoa. E vamos usar uma figura, né? Como se essa pessoa que quer falar estivesse usando um megafone ou, né, algum amplificador tentando falar. E essa outra pessoa a qual nós nos dirigimos está meio que isolada dentro de uma redoma, onde a voz, os argumentos, a palavra dessa pessoa que está com o seu microfone, com o seu megafone da mão, não chega até ela. E essa pessoa, então, precisa gritar para ser ouvida, Mas aquela, dentro da sua redoma, absolutamente não ouve o que essa de fora está dizendo. É uma figura utilizada, obviamente, mas que retrata com uma certa lógica, uma certa coerência, os nossos diálogos dentro das nossas casas, muitas vezes. Ou no local de trabalho. Que quando alguém vem para nos falar de algo, e nós então não concordamos, e a partir desse momento que não concordamos, já nós nos fechamos numa redoma e já não queremos mais escutar o que está sendo dito. Porque quando essa outra pessoa começa a falar, eu já estou aqui, surdo, elaborando, relacionando os meus argumentos para, assim que tiver a oportunidade, né, demonstrar o quanto que eu estou com a razão, o quanto que eu estou certo. E ela, com esse, né, nem dou bola, nem ouço, porque realmente não me interessa. Comportamentos, tentativas de diálogos, muito comum nas nossas relações. E esse tipo de situação é muito, muito em função do poder, muito relacionado ao poder. Porque, na verdade, nós não queremos ouvir o que o outro tem a nos dizer. Não me interessa os argumentos, o ponto de vista dele ou dela, esposa, marido, filho, colega de trabalho, chefe. Não me interessa. Porque, afinal de contas, eu estou certo, e se eu estou certo, eu tenho que dominar o outro. Dominar o outro. E aí, então, é que entra o poder. Sempre essa tentativa de se fazer superior, de dominar, de subjugar o outro. Não dando bola, não ouvindo o que ele tem para nos dizer. Não, realmente não. Não nos interessa. Mas felizmente, nesse andar da vida, nós vamos aprendendo algumas coisas. Que esse tipo de postura machuca. E que daí, então, machuca. Os dois saem machucados, em diferentes medidas. Mas nós vamos aprendendo que é muito melhor estar em paz do que estar com a razão. É muito melhor estar em paz do que estar certo. E aí que entra o amor em contradição ao poder. Porque o poder, o que deseja em última análise, é mudar o outro. O poder quer mudar o outro, já que eu estou certo e ele está errado, ela está errada, né? Eu tenho que mudar o outro.
É assim que as relações de poder se estabelecem assim. Essa tentativa constante de mudar o outro. Já o amor aceita o outro do jeito que é. Aceita. Com as suas limitações, com as suas diferenças, com os seus medos, com os seus receios, com as suas vontades, com a sua história de vida. O amor respeita o outro, aceita o outro. Por isso que a alteridade é uma expressão do amor. É uma expressão do amor. E nesse comparativo entre amor e poder, nós ficamos com Jung. Jung traz uma definição muito simples, muito direta, muito concisa, que facilita sobremaneira o nosso entendimento quando ele diz: onde o amor impera, não existe o desejo de poder. Onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Que maravilha de definição que Jung nos traz. Amor e poder não se misturam, não conseguem conviver ao mesmo tempo. Ou existe amor, ou existe poder. E aí então nós é que temos que fazer essa opção na nossa vida, nas nossas relações. Nós temos que fazer essa opção. E o poder, todos nós sentimos os efeitos dessa ânsia de poder, desse delírio de poder, dessa ilusão de poder. Porque é ilusão. Nós temos que convir que o poder é uma ilusão. Dura um tempo. É temporário. A doutrina espírita, inclusive, alarga essa questão de tempo. Que pode haver, inclusive, dominações que vão se prolongando por encarnações. Temos diversos exemplos na literatura espírita e nas nossas mesas mediúnicas. Essa ilusão, essa gana pelo poder de uma pessoa sobre outra vai se prolongando através dos séculos, muitas vezes. Mas é temporário. Porque só o que é permanente, só o que é eterno é o amor. Afinal de contas, todos nós temos que lembrar, saber que nós somos filhos de Deus. E, portanto, Deus, que é todo amor e justiça, colocou essa sementinha maravilhosa dentro de cada um de nós. A sementinha do amor está ali, no nosso íntimo, Então, o poder, como dizíamos, nós já reconhecemos, porque ele nos traz solidão, angústia, tristeza, sofrimento. E quando falo solidão, bem entendido assim, que às vezes podemos estar rodeados de pessoas, dezenas, centenas de pessoas à nossa volta, mas o sentimento profundo daquele ser é de solidão. Isso é o poder. E atualmente, como se vê pessoas absolutamente angustiadas, solitárias, buscando as mais variadas fugas para dar conta dessa dor que no fundo está ali, dentro do seu peito, dentro do seu coração. E cada ser humano vai achando uma maneira de não olhar para dentro de si. Olha lá Sócrates com seu autoconhecimento, de não olhar para dentro de si e procurar a solução fora. Quer seja através de substâncias psicoativas, quer seja através de trabalhar compulsivamente, através da mentira, pessoas que não conseguem conviver com a verdade,
através de apego excessivo aos bens materiais, consumismo. Então, são fugas que estão aí, que no fundo, só vem nos demonstrar o quanto aquela pessoa é infeliz e sofredora. E talvez, uma das causas verdadeiras resida exatamente nisso. A ausência de alteridade, a ausência de amor e dominação do poder na sua vida. Dominação do poder na sua vida. Então, por isso que Jesus nos traz de uma maneira sublime, de uma maneira luminosa, essa questão do amor. Jesus apresentou para a humanidade o amor. Toda a sua passagem, todos os seus ensinamentos, todos os seus exemplos são demonstrações puras de amor. É a vivência do amor. É a vivência do amor. Por isso que Jesus, numa das suas passagens, fala para nós: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados e cansados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e porque o meu fardo é leve. Ou seja, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o que Jesus nos apresenta é o amor. O jugo de Jesus baseado exclusivamente no amor. E esse jugo é suave, esse jugo é leve. Bem diferente do poder. O poder que nos cansa, nos entristece, nos isola e faz com que venhamos até a adoecer física e emocionalmente. Física e emocionalmente. Então, que possamos começar a entender a necessidade cada vez mais premente, cada vez mais urgente de colocar o amor na nossa vida. Talvez todo esse período de confinamento pelo qual nós estamos passando seja um momento único, especial, para cada um de nós conseguir parar, pisar no freio, deixar de acelerar tanto, deixar de se ocupar com tantos afazeres externos que são importantes, mas reservar um tempo para se conhecer, para olhar para dentro de si e para reconhecer que o sol que ilumina a nossa vida é o amor. O sol que ilumina a nossa vida é o amor. E que daí, então, todos nós precisamos, como o ar que respiramos, ou até mais do que o ar que respiramos, precisamos do amor. Porque o ar que respiramos diz respeito ainda à nossa vida material. E o amor, como alimento da vida, como elixir da vida, diz respeito inclusive à nossa vida como espíritos imortais que somos. Passando agora, momentaneamente, por uma experiência aqui na carne, vestindo essa roupagem ainda material, mas que é temporária, Porque o que é eterno é o amor. Então que nós saibamos conformar as nossas rotinas com a necessidade imperiosa do amor. Era esse então, meus irmãos, minhas irmãs, o convite que tínhamos para fazer nesse estudo de hoje, para que nós possamos realmente meditar a respeito da importância do amor nas nossas vidas, a importância da alteridade nas nossas vidas. E que assim, então, dessa maneira, nós consigamos ser pessoas um pouco mais alteritárias, olhar o outro, perceber o outro, porque o outro também tem suas angústias, seus medos, suas necessidades, assim como nós temos. Então,
nessa condição, apesar de sermos únicos, em muitos aspectos, somos iguais. Fica o convite para todos nós para desenvolvermos e colocarmos na prática da nossa vida a alteridade. Muita paz para todos.